Olá, tudo bem, meus irmãos? Que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, a nossa devocional, o nosso tempo de buscar a Deus. Hoje eu quero falar de algo muito sério e às vezes até um pouco assustador. O final dos tempos. A gente vai chegar agora a uma parte das Escrituras onde Jesus vai estar, de alguma maneira, falando um pouco sobre isso, de como vai ser e o que a gente deve fazer diante dessa situação. Porque a humanidade caminha para uma destruição e a igreja caminha para a salvação, para a mudança de vida, para um novo tempo. Isso aí não precisa ser nem cristão para ver que as coisas caminham para uma degradação, as coisas estão se corrompendo, o amor está esfriando mesmo, pessoas estão abandonando a fé, pessoas estão abandonando o amor mesmo. E aqui não estou falando de abandonar a igreja, nem a religião não, estou falando no geral, né? Mas Jesus chama a atenção dos seus discípulos para esse final, que já começa lá com eles, né? Mas para a gente entender, é bom a gente já ir direto ao texto bíblico. Abra lá suas Bíblias, em Lucas, capítulo 21, a gente vai ler a partir do versículo 7. E Jesus que está falando agora para a igreja. Lucas capítulo 21, do versículo 7 em diante, diz o seguinte: Aí eles perguntaram: Mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? E Jesus respondeu: Tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerra e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim está perto. E continuou: Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimento, epidemias. Acontecerão coisas terríveis, e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis, aos governadores, para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciar o Evangelho. Resolvam desde já, né, que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender. Porque eu lhe darei palavras de sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Amém? Irmão, Jesus aqui está falando com seus discípulos. Antes ele tinha falado da destruição do templo, no versículo 5 e 6. E aí daqui nesse texto se divide em duas partes. Uma ele fala do final dos tempos, e outra ele fala da perseguição e da luta que os seus discípulos irão passar. E aqui existem algumas lições para a nossa vida, que a gente tem que entender com clareza. Jesus está começando um novo momento na história, onde agora não depende mais do templo, mas da fé nele. As pessoas confundem hoje templo de Jerusalém com igreja. O templo foi destruído. Hoje a gente chega a Deus através da fé em Jesus. Hoje a gente consegue o perdão dos pecados através da confissão a Jesus. E a gente consegue fortalecer a nossa fé na comunhão da igreja. E igreja, irmãos, é o grupo das pessoas que se reúne em nome de Jesus, que se reúne num lugar que a gente chama de templo, mas não é a mesma coisa que o templo de Jerusalém.
Aquele templo, se você vê o texto, foi destruído. E aqui Jesus também chama a atenção dos discípulos uma preocupação que ele fala bem claramente, que irão surgir falsos messias, falsas pessoas que vão estar se intitulando o Messias, falsos líderes que vão estar se intitulando saber a hora e o momento que Jesus vai voltar. A partir do momento que uma pessoa começa a afirmar isso, você já deve ficar alerta, porque a Bíblia não fala a hora nem o tempo. Por quê? Para a gente estar sempre alertas. E se alguém fica apontando um dia ou uma data, já cuidado com essa pessoa, que já está começando por um caminho errado. E se tu está numa instituição que tentou já adivinhar o tempo que Jesus ia voltar, preste atenção nisso. Isso é algo muito sério. Porque o próprio Jesus falou para tomar cuidado com esse tipo de gente. Preste atenção nisso. E também ele fala ali de tremores, de guerra que irão acontecer e aconteceram na história. Agora há pouco tempo a gente viu agora um grande tremor que aconteceu na Itália. Jesus então já está na porta voltando. Ele falou aqui que não. Isso é só o sinal. É para a gente estar alerta. É para a gente testemunhar. É para a gente ficar realmente preocupados em levar mais gente a Jesus. Agora a gente não tem que ficar preocupado se vai destruir tudo, se vai acabar tudo, o que vai acontecer comigo. Não. Nossa preocupação tem que ser em fazer a vontade de Deus. E aqui ele chama a atenção dos seus discípulos, para eles não ficarem preocupados quando surgirem perseguições, porque eles vão ser presos, alguns vão morrer em nome da fé. E naquele momento ali em 70, quando foi destruído Jerusalém, muitos morreram. Foi um massacre aquele negócio. Roma se levantou contra todo aquele povo judeu e houve um grande massacre. E na história da fé a gente sabe de grandes momentos de perseguição. Tanto que João escreve o Apocalipse nesse período, onde quase foi dizimado uma grande quantidade de irmãos nossos, porque acreditavam em Jesus. Mas a vitória é garantida. A vitória da igreja é garantida. Interessante que Jesus deixa bem claro aqui que quando a gente for levado diante das autoridades, eles ali, ele ia dar sabedoria para eles, para testemunhar, para falar de um jeito que ninguém ia saber como argumentar contra. E o que isso significa para a gente? Que a gente não deve ter medo de falar do Evangelho, medo de pregar a palavra, pensando que não sabe o que dizer. Deus nos capacita. Basta a gente ter amor pelas pessoas, basta a gente pregar o Evangelho verdadeiro e viver o Evangelho verdadeiro. Porque assim Deus vai te usar poderosamente para transformar vidas. E enquanto tiver esses sinais acontecendo no mundo inteiro, de guerra, a gente tem que ficar alerta, que Jesus já disse que ia acontecer isso. Mas alerta não olhando para cima esperando ele voltar por causa disso. Alerta na urgência da pregação do Evangelho, para que outras pessoas sejam salvas, para que a gente tenha uma vida realmente que agrada ao Senhor. Não é para viver com medo, se Deus me pegar fazendo tal coisa. Não é isso. É viver em paz com Deus, é viver no perdão do Senhor, é viver buscando realmente fazer a vontade de Deus. Não por medo, mas por amor a Ele. Se você fica com medo de Jesus voltar e te pegar no flagra, você não entendeu ainda o amor de Cristo. A gente não tem que viver com medo da volta de Cristo, a gente tem que viver junto com Ele. E quando a gente cometer erros e falhas, a gente tem que pedir perdão ao Senhor e viver em paz. E outra coisa, irmãos, eu não gosto daquelas pessoas que usam essa frase para estar ameaçando outros. Olha, Jesus pode estar voltando. Não é assim que funciona. Jesus falou isso para os irmãos estarem atentos, para tomar cuidado com falsos ensinamentos, com falsos messias, com falsos líderes. Mas não viver com medo, aterrorizado. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. O pecado é acidente.
E se a gente cometer um acidente, a gente tem que pedir perdão e voltar para Deus. Amém? Pense nisso com carinho. Esteja sempre alerta e pronto a pregar o Evangelho. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um convite para você fazer parte da nossa escola de discípulos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Onde é que acontece? Na Igreja Batista de Forquilinhas, toda segunda-feira tem 2 grupos. Às 19 horas o básico, né? E às 20 horas o médio, né? Em teologia, um estudo básico da fé. E na quinta-feira também tem uma outra turma às 9 horas da noite, né? Às 22 horas. Se você quer aprender, realmente procure a gente. E também tem no Rio Tavares, toda terça-feira. Ali tem 3 turmas, 19, né? Às 20 horas e às 21 horas. Vem aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? E a gente continua com a nossa campanha para comprar Bíblias, para distribuição de Bíblias, né? No nosso projeto evangelístico, onde, por exemplo, na praça, onde a gente entrega comida para os moradores de rua, a gente sempre entrega uma Bíblia, na medida do possível, para que essas pessoas possam ser transformadas por Deus. Porque é a palavra de Deus que transforma a vida. É a palavra de Deus que renova, que transforma. E a gente está com essa campanha. Quem puder ajudar, a gente está pedindo ajuda de R$5 ou mais, né? Que é o preço de uma Bíblia. Se você puder contribuir, vai ajudar muito no reino, para que outras pessoas possam ter acesso e ler e receber esse presente do céu. Então, se você quer fazer parte desse grupo, né, colaborando com o nosso projeto, por favor, entre em contato no WhatsApp ou pelo e-mail. Mas ajude, irmão, pense nisso com carinho. Ajude a gente a comprar Bíblias para estar distribuindo a palavra de Deus. Eu tenho algumas Bíblias, também serve, não precisa. Se você não quer doar, não pode doar, ou não quer doar, você quer comprar a Bíblia, o importante é a gente ter essa Bíblia para ajudar outras pessoas, tá bom? Porque a palavra de Deus não volta vazia, e quando a pessoa lê a Bíblia, a sua vida começa a ser transformada. Eu sei disso, eu creio nisso. Então, nos ajude, orando e contribuindo. Amém? Que Deus te abençoe e se coloque à disposição na obra do Senhor. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela sabedoria de Jesus, Senhor. Mas, Deus, hoje eu quero pedir em especial, Pai, por esse projeto das Bíblias, Senhor. Toca no coração de irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, Pai, para contribuir para comprarmos mais Bíblias, Senhor. Ou eles mesmos comprar essas Bíblias, Senhor. E distribuir também, Pai. Mas vamos, Senhor, opera o milagre, Senhor, para que a gente possa arrecadar muitas Bíblias, Senhor, que a gente possa ajudar muitas famílias a estar recebendo a palavra de Deus. Obrigado por aqueles que têm contribuído, por aqueles que têm ajudado, Senhor. Tem sido fantástico, Pai. Eu só tenho que te agradecer, Senhor. E de novo venho aqui aclamar a Ti, Senhor, junto com meus irmãos que estão me ouvindo agora, para o Senhor levantar mais pessoas com esse desejo, com essa vontade, Pai. E obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.